Então, gráficos de polígonos. Então, o gráfico de polígonos de frequência, ele é um gráfico de linha, que ele usa as mesmas bases do histograma, tá? Ele refere à mesma tabela de distribuição de frequência do histograma. A única diferença na representação aqui do gráfico é que na linha horizontal, em vez dele apresentar os intervalos de classe, ele vai apresentar o ponto médio, tá? O gráfico de ogiva, ele também leva as mesmas distribuição de frequência do histograma, só que ele é um gráfico de linha também, só que em vez de ser a frequência absoluta no eixo vertical, ele leva a frequência acumulada, tá? Em porcentagem, frequência relativa acumulada. Aqui, vamos analisar esse caso aqui, olha. O histograma abaixo mostram como a população de dois países distintos se distribuem por faixa etária. Os países A têm 50 milhões de habitantes e o país B tem 20 milhões de habitantes. Então, aqui, ó, o histograma para dados agrupados com referências absolutas. Então, a minha linha vertical leva a frequência absoluta, a minha linha horizontal leva a faixa etária, tá? Então, eu tenho ali uma faixa etária de 20 a 100 anos. Então, na frequência absoluta, ele me mostra que no país A, ele tem 5 milhões, né, de pessoas com uma faixa etária de 80 a 100 anos. E no meu país B, ele me mostra que ele tem 2 milhões de pessoas com uma faixa etária de 8 a 100 anos. Então, ó, segundo os histogramas, que consideram as frequências absolutas, os países A têm mais velhos do que os países B. 5 milhões acima dos 80 anos para o país A, contra 2 milhões acima dos 80 anos para o país B, certo? Então, será que podemos concluir que o país A, ele é um país com uma população relativamente mais velha do que o país B? Então, para a gente compreender melhor essa distribuição populacional dos dois países, a gente precisa analisar os gráficos de histograma através das frequências relativas percentuais, tá? Do frisinho, para a gente fazer a comparação de um para outro. Então, vamos ver como que fica? Olha lá. Então, eu tirei ali do eixo horizontal, do eixo vertical, a frequência absoluta e coloquei a frequência relativa, tá? Mantive no eixo horizontal a faixa etária de 20, 40, 60, 80 e 100 anos, no país A e no país B. Então, ali, olha, agora ele me deu em percentual, um percentual igual nos dois países, de faixa etária de pessoas acima de 80 anos, né? Olha lá, deu um percentual de 10% nos dois países. Então, de fato, constata-se que as distribuições populacionais dos dois países por faixa etária, eles são idênticas. Então, olha, não é evidente, a partir da comparação dos histogramas, para as frequências absolutas, o que indica que a gente só pode comparar uma distribuição com a outra usando os histogramas com os dados relativos, tá? Então, a gente também tem que observar ali, olha, os intervalos de classe dos dois países, eles são iguais. Por isso também que nos permitiu fazer essa comparação, tá? Com os dois países. O gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto, ele é um gráfico, tá? Ele é um gráfico, vou passar aqui um pouquinho para vocês verem, um gráfico de linha com um gráfico de barras, tá? Que ele leva as frequências em percentuais, tá? Ele é um gráfico que ele é utilizado para identificação de problemas e ele economiza os esforços, né, para resolver esses problemas, concentrando em o que deve ser feito realmente, né? O problema deve ser solucionado realmente. Então, vamos ver um exemplo aqui, ó.
Vamos considerar em uma central telefônica de uma grande empresa. Havia a ascensão de saturação do sistema utilizado. Para melhor representar o que ocorria, foi realizado um acompanhamento com as telefonistas que teriam que observar os problemas, anotando em números que ocorriam e lançá-los numa lista de verificação. Então, aqui foi colocada uma lista de verificação, o meu X, que representa os tipos de problemas, que é linhas ruidosas, linhas abertas, alarme, não responde e não toca. O meu Fizinho, números de ocorrência, né? O meu Frizinho, que é os dados relativos, e o Frisão, os dados relativos acumulados. Olha lá, o gráfico de Pareto. Então, na minha linha vertical, eu tenho o meu frizinho, e na minha linha horizontal, eu representei com os defeitos, os tipos de defeitos. E daí, eu coloquei um gráfico de barras, né, para cada um, e ali levou também a frequência acumulada relativa, que está representada pela linha rosa, tá? Então, olha, como é possível notar pelo gráfico de defeitos, a linha ruidosa, que é defeito nas uniões dos fios telefônicos ou emenda mal feita, representa 49% de todos os defeitos ocorridos no período. Olha lá, o gráfico de barras, ele subiu ali 49%, tá? Os dois maiores defeitos, linha ruidosa e linha aberta, a linha aberta é deixar o telefone fora do gancho. Então, a linha aberta ali, olha, ela tá me mostrando 21% no meu dado relativo, né? Então, os dois juntos, se somar os dois juntos, dá 70%, né? 21 mais 49. Então, se a gente juntar, então os defeitos ali, a maior parte dos defeitos é de 70% juntando linhas ruidosas e as linhas abertas. Então, para a gente corrigir estes dois defeitos, tem que ter uma melhoria de 70% do sistema, tá? Então, aí seria a correção do defeito que está acontecendo ali. Então, foi representado através desse gráfico de Pareto, que tem uma melhor visualização, porque ele é apresentado pelos dados relativos e os dados relativos acumulados também, junto. Aqui, ó, para a gente analisar algumas pesquisas representadas através de gráficos. Opa, deixa eu voltar aqui.